Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de sociologia. Hoje vamos falar aí sobre o trabalho no cenário atual e as novas modalidades de trabalho. Uma aula muito legal, muito importante e que você deve prestar bastante atenção, porque vai dizer muito a respeito do mercado de trabalho atual, de como a sociedade enxerga o trabalho hoje, como que esse trabalho foi se modificando ao longo do tempo e quais fatores promover essa mudança no mercado de trabalho, na questão do trabalho. Beleza, galera? Então, uma aula super importante e eu espero que você preste atenção e curta bastante essa aula aí. Vamos começar então. Primeiro, temos pelo menos três fatores aqui importantes que vai modificar nossa relação do trabalho, que vai interferir nas novas relações de trabalho. Primeiro, o processo de liberação econômica. Que é isso? Processo que está ligado aí às privatizações e às entradas de empresas transnacionais, ou seja, empresas que não são brasileiras, que começaram a entrar no mercado de trabalho, a entrar no Brasil, principalmente a partir da década de 1990. Nós temos aí um processo de abertura econômica, de privatizações, desde o governo de Juscelino, lá na década de 60, mas a partir da década de 1990, principalmente com a questão das telecomunicações, nós temos aí as privatizações e a entrada de empresas estrangeiras. Quer um exemplo? Temos aí a Telerge, que era uma empresa de telecomunicações do Estado, ou seja, era uma empresa estatal. Os trabalhadores dessa empresa, né, quando ela passa a ser privatizada, muitos perdem o emprego, porque vão chegar empresas privadas e empresas que não são brasileiras aqui no nosso território. Um exemplo, a própria TIM, né, que você usa aí no dia a dia. A TIM é uma empresa com sede na Itália e ela atua aqui no Brasil. Então a privatização é ruim? Não estou aqui questionando se a privatização é boa ou ruim. Nessa questão das telecomunicações, até surtiu um efeito muito positivo, já que na época da Telerge, as telecomunicações não eram tão democráticas, nem todo mundo tinha telefone, nem todo mundo tinha acesso ao telefone fixo em casa, celular, então ninguém tinha mesmo. Então, assim, com a privatização e a entrada de outras empresas, o serviço melhorou e você teve aí concorrência com outras empresas. Então, barateou, todo mundo hoje tem acesso, né, à telefonia, todo mundo tem um celularzinho aí com internet. Então, até nele, né, que você deve estar assistindo a minha aula aí. Só que, de certa forma, uma empresa privada, ela vai tirar o emprego lá daquele camarada que era de uma estatal, que era servidor público. Então, de certa forma, contribuiu aí, né, para aquele desemprego. Outro fator, temos aí um incremento tecnológico, ou seja, a introdução de máquinas robóticas, né, de robôs. Isso tanto no campo quanto nas indústrias, que, de certa forma, tirou o emprego das pessoas. Ou seja, muitas funções que o ser humano fazia hoje são realizadas por máquinas. Muitas empresas hoje, né, para realizar um trabalho que era feito por 20, 10 pessoas, hoje uma máquina consegue fazer. Então, esses fatores, assim como as novas relações de trabalho, que vamos ver durante o decorrer da aula, criaram o que a gente vai chamar aqui de desemprego estrutural. Beleza? Então, a partir do desemprego estrutural, outras relações de trabalho começam a surgir, né? Principalmente a partir da tecnologia, outros empregos começam a surgir, porque a tecnologia, né, ela veio modificar aí alguns trabalhos. Então, vamos chamar de desemprego estrutural aquele que é resultado das profundas transformações na estrutura do mercado de trabalho. Então, não é alguma coisa corriqueira, não é uma coisa que por um curto período de tempo, uma coisa que está acontecendo por uma crise econômica ou algo assim. É uma mudança profunda na estrutura do trabalho, algo que impede absorver a mão de obra disponível por longo período. Então, muitos empregos que tinham no passado, hoje não existem mais, exatamente por causa do avanço da tecnologia. E não vai voltar, né? Mudou a estrutura. Um exemplo, né? Temos aqui o datilógrafo. É um emprego obsoleto, não existe mais no Brasil.
o camarada que fica, né, batendo cartas, batendo na máquina de escrever. Não existe. Porque o computador veio para ficar e as pessoas digitalizam as coisas hoje, digitam, né? Digitam e digitalizam as coisas. E não vai voltar mais para a máquina de escrever, né? Outro exemplo é o Lambi Lambi, que era o fotógrafo, tirava foto na hora ali. Não existe mais, não vai voltar. Você tem ali todo mundo com celular hoje em dia, câmeras fotográficas, principalmente no celular, todo mundo tira foto a todo momento. Não vai existir mais esses fotógrafos. Claro que pode se modernizar, uma coisa mais retrô, mas do jeito que era não volta. Assim como o motorneiro, né, que dirigia bondes, na verdade controlava ali os bondes, né? Vai voltar mais, não vai ter mais bondes, né? Você vai falar, pô, Hermes, mas e o VLT? Beleza, o VLT é uma coisa mais moderna, legal, mas não vai ser como os bondes, né? Então, a tecnologia ela vem, ela modifica as relações de trabalho e vai causar o desemprego estrutural, ou seja, o desemprego dessas pessoas que perderam o seu emprego não por uma crise econômica, mas exatamente porque o seu serviço ficou obsoleto, não tem mais. E a gente pode citar várias questões, né? Uma delas que hoje está se modificando totalmente aí são as videolocadoras. A pessoa que tinha uma videolocadora, o que ela faz hoje? Ela vai alugar DVD? DVD para quem? Ninguém nem quase tem DVD em casa mais, né? Todo mundo tem Netflix, essas na plataforma de streaming que assiste tudo online. Quem vai assistir filme? Quem vai na locadora assistir? Então, assim, essas mudanças elas vão fazendo com que alguns serviços vão ficando totalmente obsoletos, vão deixando de existir. Beleza? Que é diferente do desemprego conjuntural, que é provocado por fases pontuais de recessão do nível do ciclo econômico. Um exemplo, né? A gente está passando agora por uma fase de pandemia, a economia está declinando, muitas lojas passaram fechadas, empresas fechadas ao longo aí da pandemia, isso aumentou o desemprego. Então, o desemprego diante da pandemia tem alta aí de 27% em 4 meses, aponta o IBGE. Uma coisa pontual. Todo mundo acredita que depois que passar a pandemia, que os mercados abrirem de novo, a economia ela vai se recuperar, ela vai voltar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas a tendência é que volte. Então é diferente o desemprego conjuntural do estrutural. Ninguém aí perdeu o emprego por causa de avanços tecnológicos. Sim, porque, infelizmente, né, muitas lojas fecharam, muitos comércios fecharam e acabou causando, né, essa questão aí. Beleza? Então, nesse sentido, vão surgir novas modalidades de trabalho formal. O que é o trabalho formal? É aquele emprego que você tem a sua carteira assinada, né? Aquele documento que você tira lá quando você tem 16 anos, 18 anos, e você vai ter um emprego. Aí o empregador vai assinar sua carteira e você vai ter direito a férias, vai ter direito a um salário mínimo, né? Vai ter direito aí a algumas questões, inclusive a se aposentar quando você cumprir todo o período de trabalho. Então, novas modalidades de trabalho vão surgir, como, por exemplo, o trabalho em tempo parcial, que adotam jornada de trabalho especial diferente da que é a regra tradicional de 44 horas semanais. Ou seja, o trabalho em regime de tempo parcial, aquele camarada vai ter uma duração menor que a de 44 horas. Então, o empregador ele vai fazer um acordo ali, né, com a pessoa. O trabalho em tempo parcial não vai passar de 30 horas. Você vai trabalhar menos do que as 44 horas. Em compensação, o trabalhador vai receber menos, já que ele vai trabalhar menos. Qual que é a vantagem para o empregador nesse caso? Se é uma empresa pequena, muitas vezes, e ele precisa de um trabalho pontual, ou seja, alguns poucos trabalhos, né? Não precisa que o empregado fique ali o dia inteiro na empresa, ele vai contratar esse empregador para um regime diferente, só vai lá poucas horas do dia para fazer aquele trabalho, vai ficar menos horas, vai fazer o seu trabalho, mas em compensação vai pagar menos para ele. Para o empregador, para uma empresa pequena, é bom. Para o empregado, muitas vezes, depende, né? Muitas vezes ele vai conseguir arrumar 2 trabalhos em tempo parcial, vai trabalhar um tempo de manhã numa empresa, de tarde em outra, mas são novas modalidades de trabalho, já que a regra tradicional era você passar, né, pelo período da manhã até a tarde no emprego só, passar ali fazendo 44 horas semanais, 8 horas por dia no emprego só.
Então, é uma nova modalidade de trabalho, uma nova relação de trabalho. Claro, né, que você contratando um empregado por um período menor de tempo, muitas vezes um empregado com um trabalho só ele não vai conseguir manter lá suas contas, a família, né? Tem essas questões. Ou um trabalho temporário, né? O trabalho temporário é aquele que é prestado por uma pessoa que coloca-se à disposição da empresa, né, que vai precisar dos seus serviços, para atender a necessidade de substituição transitória de uma pessoa ou para complementar um serviço. Então, exemplo, você tem uma empresa em que uma mulher, né, ficou grávida e ela vai precisar tirar uma licença. O trabalho temporário vai te proporcionar contratar uma pessoa para fazer aquele serviço durante a ausência daquela mulher, da licença dela, né, durante a gravidez ou depois que ela, né, ganha o filho lá, ou uma pessoa, sei lá, com uma doença, precisa fazer um tratamento, ou algum outro motivo. Então, é um trabalho temporário. Ela vai ter seus direitos, vai assinar a carteira, mas é um trabalho temporário, ou seja, por um curto período de tempo. Ou o que se discute muito no Brasil hoje, né, é a questão da terceirização, que é o trabalho, né, que uma empresa contrata uma empresa, ela contrata uma outra empresa para realizar um determinado serviço, ao invés de contratar os funcionários. Então, assim, imagina que você tem uma empresa, uma fábrica, e você precisa de pessoas para limpar. Ao invés de você fazer um contrato com aquela pessoa para trabalhar, ser funcionário da empresa, para trabalhar na limpeza, ela vai contratar uma empresa de fora, uma empresa especializada em limpeza, para fazer aquele serviço. Qual que é o problema? A pessoa terceirizada, muitas vezes, ela tem menos direitos, né? Na verdade, ela não vai ter os direitos daquela empresa. Ela vai estar trabalhando naquela empresa, mas não vai ter os direitos dela, porque ela está empregada por outro. Quer um exemplo? É, imagina a escola, né? A gente trabalha na escola, eu sou funcionário público, eu sou servidor do Estado, por isso que eu trabalho na escola. A limpeza, muitas vezes as pessoas que trabalham na limpeza e lá na cozinha, elas são terceirizadas, elas são contratadas por uma outra empresa. E elas estão sujeitas ao salário, ao regime daquela outra empresa. Então, se o Estado, por exemplo, resolve me dar um aumento de salário, uma coisa que não acontece há muito tempo, mas se acontecer, por exemplo, o Estado vai dar um aumento para os funcionários do Estado, para os servidores do Estado, esse aumento não vai chegar nos funcionários da cozinha e da limpeza, porque eles não pertencem ao do Estado, no caso, eles pertencem a uma empresa, né? Estão sujeitos às leis, às regras da empresa que eles trabalham. Então, assim, é uma forma, muitas vezes, né? Muita gente critica a terceirização por falta desse vínculo. A pessoa trabalha naquela empresa, mas não tem vínculo com aquela empresa. Ela pode, muitas vezes, estar aí, ser trocada de lugar, né? Então, os porteiros fazem muito isso, né? Muitos prédios e condomínios, os condomínios contratam o porteiro de uma empresa. E ele não vai receber o salário daquele condomínio, e sim da empresa que está empregando ele, que pode modificá-lo, tirá-lo de um emprego, né, de um condomínio, colocá-lo em outro. E tem muitos empregos terceirizados hoje. Qual que é o problema também? Né? Muitas dessas empresas não oferecem muitas vantagens para o trabalhador. Então, assim, você trabalha numa empresa que os funcionários todos recebem lá vários benefícios. Você faz parte da empresa, está lá todos os dias, mas você não recebe, porque você é terceirizado. Beleza? Deu para entender? Então, são novas relações de trabalho, isso tudo para tentar se adequar aí nessa questão do desemprego, diminuir o desemprego, criando novas formas de trabalho. Então, podemos dizer, né, assim podemos dizer que o trabalho está sofrendo uma degradação ou precarização, processo chamado pela informalização do trabalho, ou seja, diferente do mercado formal, que é você assinar a carteira do trabalhador, que é você ter um emprego de carteira assinada, que vai te dar seus direitos, nós estamos vivendo um processo de informalização, ou seja, onde você vai ter o seu trabalho informal. Você não vai trabalhar de carteira assinada, né? O trabalho informal é aquele trabalho sem vínculo registrado na carteira, como eu estava dizendo. Sendo geralmente desprovido de benefícios. Então, o trabalhador que vai trabalhar no emprego formal, ele não vai ter a carteira assinada, ele não vai ter muitas vezes direito a férias. Se ele se machucar, ele não vai ter direito
ele fica em casa, mas não recebe, não vai ter direito aí ao fundo de garantia quando ele for, né, se ele for mandado embora. Então, assim, o trabalho informal hoje, ele surge exatamente por essa, meio que forçadamente, devido ao alto número de desemprego que temos no Brasil. Que as pessoas, quando não têm emprego formal, elas vão trabalhar de mercado informal, que é camarada que vai vender coisas na praia, vai ser um ambulante. Hoje em dia está muito alto aí, né, esses serviços de entrega, tanto o motoboy que trabalha de moto, mais o camarada que trabalha de bicicleta. Esses camaradas, eles trabalham muitas vezes em cargas horárias altíssimas, mas não tem uma legislação ali que dá segurança para ele. Então, se por um acaso ele estiver sentindo dor e não for trabalhar naquele dia, ele não recebe. Então, muitas vezes, se ele quiser tirar umas férias, né, dar um descanso, férias é um direito para todo mundo, está lá na Constituição. Mas a pessoa tem um trabalho informal, se ela parar de trabalhar e tirar férias por conta própria, ela não vai receber. Isso muitas vezes força aquele trabalhador a trabalhar o ano inteiro, sem férias, porque se ele parar e não recebe, né? Hoje em dia está muito alto os trabalhadores de aplicativo, né? Como Uber, por exemplo, 99, que são trabalhadores de empresas privadas, mas que não oferecem um vínculo com o trabalhador, ele só recebe se trabalhar. Isso, claro, né? Esses empregos, eles tapam um grande buraco, logicamente, porque o desemprego é grande, essas pessoas vão ter uma fonte de renda, mas, por outro lado, essas pessoas não vão ter direitos que um trabalhador formal tem. Beleza? O Brasil, ele vem modificando também, nos últimos anos, o que a gente vai chamar de PEA, que é a população economicamente ativa, que é formada por aqueles trabalhadores que estão na idade de trabalho. Então, você exclui da PEA as crianças e adolescentes que não trabalham, né? No Brasil, o trabalho infantil é crime, então né, as crianças não trabalham, os adolescentes só acima de 16 anos, e mesmo assim na questão na condição de aprendiz, né, de 16 a 18, a partir de 18 anos você pode ter sua carteira assinada, um trabalho formal. E os idosos que também não trabalham, né, já se aposentaram, eles também não fazem parte da PEA. E essa PEA, esses trabalhadores, eles foram modificando a sua atuação no setor da economia ao longo dos anos. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, lá em 1940, né, na década de 1940, os trabalhadores eram basicamente da onde aqui, ó, do rural, beleza? Mais de 60% trabalhavam no setor primário, em atividades agrícolas, pecuária, extrativismo. Até porque, né, lá na geografia nós estudamos e vamos estudar também, né, que a urbanização ela começa a partir da década de 1970, basicamente no Brasil. Até 1970 nós tínhamos uma população basicamente rural, no campo. Então, se as pessoas moravam basicamente no campo, o emprego delas também era voltado para os trabalhos e atividades rurais, né, principalmente agropecuária. Com a urbanização e com a mecanização do campo, nós vamos estudar isso em geografia, com principalmente a mecanização também das indústrias, tanto a fábrica, né, as indústrias, quanto o campo pararam de absorver essa mão de obra e surge como alternativa aqui o setor terciário, né, que está aqui em amarelo, o setor terciário que é as atividades de comércio, serviços. Quando eu falo em serviço, estou falando que é o advogado, é o professor, é o enfermeiro, é o camarada que trabalha em oficina mecânica, o borracheiro, todas essas atividades de rua, né? Então, hoje no Brasil, cerca de 60% da população estão envolvidos no setor terciário, em algumas atividades que exigem que pessoas trabalhem, né? Que ainda não foi dotada aí pela mecanização, a gente vai falar disso. Então, assim, o setor terciário, que é setor que precisam de pessoas, que é agente de turismo, dentista, médico, né? Tudo isso que eu já falei, é o que mais emprega pessoas hoje no Brasil do que o setor secundário e primário, né? Então, desde a década de 1980, o setor terciário ele tem crescido nessa ocupação nacional, né? E entre os processos então, que vão influenciar com que as pessoas ocupem mais o setor terciário, tem alguns motivos, como principalmente aí a mecanização do campo. Como eu disse para vocês, né, a população lá
lá desde a década de 1940, a população era basicamente rural. Tanto na questão de moradia, né? A população era mais rural, nós não tínhamos um país urbanizado. E se as pessoas moravam mais no rural, as pessoas trabalhavam basicamente o quê? No campo, com atividades agrárias, cuidando da terra. E aí vem a mecanização do campo. Com a mecanização do campo, essas pessoas perdem o emprego, aí, né, contribuindo para o desemprego estrutural, que a gente já viu, e as pessoas são obrigadas a migrar para a cidade. Ah, vou trabalhar na indústria. Só que quando chegam na indústria, a indústria ela também está o quê? Modificada, né? Você também vai ter mecanização da fábrica, né? Então, o segundo motivo aí seria o aumento da tecnologia, porque se a gente olhar as fábricas lá no passado, nós tínhamos o quê? Pessoas trabalhando, né? Olha o exemplo aí das pessoas é, montando os carros, né? Fazendo ali todo o processo de montagem. Atualmente, olha só a imagem que nós temos, né? Cadê as pessoas? Não tem pessoa trabalhando na fábrica, né? Basicamente, nós temos aí a mecanização também. Então, mecanizou o campo e mecanizou a fábrica. E as pessoas vão ser obrigadas a trabalharem onde? No setor terciário, onde ainda não existe a mecanização. Estou dizendo ainda porque nós já começamos também o processo de mecanização do setor terciário. Aí que é a maior doideira, né? Porque eu estou falando de mecanizar áreas que até então precisavam-se de ser humano para trabalhar. Quer alguns exemplos? O cobrador de ônibus. Alguns ônibus que nós pegamos hoje, né, a gente vai andar de ônibus, não tem mais o cobrador. Você vai lá com o seu cartão, passa a maquininha, libera a roleta, você entra e senta. Cadê? Não tem mais, né, o cobrador. Quer outros exemplos? Nos Estados Unidos, alguns países da Europa, não tem mais caixa de supermercado. Você tem lá, né? Você pega o seu produto, passou na maquininha, colocou lá, viu o preço, passa o cartão de crédito e leva o produto embora. Essas máquinas aí de colocar moedinha e sai o refrigerante embaixo, né? O Flamengo está até com uma máquina de comprar uniforme. Você bota lá o cartão e sai o uniforme. Ou seja, não tem ser humano atendendo. Então, assim, a gente começa um processo de mecanização também do setor terciário. E aí, né, pode aumentar o desemprego estrutural também. Alguns empregos que é hoje feito por ser humano, pode não ser feito mais daqui a alguns anos. Já inventaram robô para limpar a casa, gente. Não sei se vocês já viram, né? Mas coloquem na internet depois. Tem robozinho de limpar a casa, que passa, que varre, que passa pano. Então, sei lá, é um risco aí para as empregadas domésticas? Pode ser. Né? Tem várias máquinas aí que fazem várias coisas hoje que podem substituir o ser humano, beleza, galera? Outro problema, né, que também tem feito com que as pessoas vá mais para o trabalho terciário, onde, né, nós temos mais seres humanos trabalhando e principalmente trabalhando informalmente, é a redução dos encargos sociais do direito trabalhista, que muitas vezes a pessoa já não se vê mais mesmo trabalhando com todos os direitos que tinha no trabalho formal e ela vai para o trabalho informal. E muitas vezes o trabalho informal está no campo do terciário, né? Que é o ambulante, é o camarada que vai vender algumas coisas, vai ser o empreendedor, né? E esse aí é um cenário que nós vivemos hoje, né? Dessa mudança das relações de trabalho, mudança dos trabalhos no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. E, então, a introdução da automação, né, dessa mecanização na produção de bens de consumo, nas fábricas, em grande parte, tornou a mão de obra humana obsoleta. Nós estamos sendo trocados por máquinas. Olha o mundo que nós estamos vivendo, né? Muitos trabalhos do ser humano sendo trocados. E é interessante ver uma frase aí do Isaac Asimov, né, que é um autor de ficção científica. Ele vai dizer o seguinte: a fábrica no futuro só vai precisar empregar um homem e um cachorro. Ele vai dizer que o homem será necessário para alimentar o cachorro. E o cachorro para manter o homem longe das máquinas, ou seja, a máquina vai fazer todo o trabalho sozinho. Então, assim, é uma frase, claro, que é uma brincadeira, mas uma brincadeira com fundo de verdade, né? Já que o ser humano está sendo trocado pelas máquinas. E, por outro lado, nós temos as máquinas agora reclamando, né? Olha só essa outra charge. Temos aqui um ser humano falando, né? Um homem. Perdi meu emprego para o robô. Aí chega o robô e fala, fui trocado por um modelo com alguns megabytes a mais.
Ou seja, são as máquinas sendo trocadas por máquinas cada vez mais modernas. E é isso que nós vamos vendo, né? Todos os dias, a tecnologia avançando, temos cada vez mais avanços tecnológicos, os caixas eletrônicos dos bancos, então, é uma doideira. Cada vez que você vai lá depositar o dinheiro, tem um avanço diferente, né? Hoje em dia são de touchscreen, não precisa mais apertar botão nenhum, tudo toca na tela. Os depósitos estão mudando, né? Então, muito legal ver essa evolução tecnológica e entender esse momento atual no qual a gente se encaixa. Mas não é tão simples analisar os impactos do desenvolvimento da tecnologia nos processos de relação de trabalho. Na verdade, tem dois pontos de vista, dois lados a serem analisados, beleza? Porque muitas vezes ele é visto apenas como uma forma negativa, como se a tecnologia fosse ruim, como se a tecnologia viesse tirar o emprego das pessoas, mas não é bem assim, né? Se por um lado essa automação, essa mecanização, ela eliminou o emprego dos trabalhadores, por outro lado, propiciou aumento dos postos de trabalho antes, antes pouco expressivos, ou na verdade que nem existiam. Né? Alguns empregos que não existiam, principalmente no campo da tecnologia da informação, da informática, como por exemplo programador de software, programador aí, né, de aplicativos, o camarada que monta aplicativo. Quem ia pensar lá nos anos de 1950 que o camarada ia ser desenvolvedor aí de aplicativos, o cara ia montar um aplicativo? Ninguém pensava nisso, porque não existia. Né? Então é uma profissão nova. Então as crianças de hoje em dia, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, podem vislumbrar em alguns trabalhos que não existiam antigamente. Né? O campo aí da telefonia, do telemarketing, não existia isso. Né? É uma coisa nova, recente. Como eu disse para vocês, o camarada que produz aí softwares, né? Produz aplicativos, então são profissões novas. Então, tanto nas indústrias quanto no setor de serviços, foram requisitadas aí novas qualificações profissionais, novas profissões. Até porque as máquinas, elas também dão defeitos, né, galera? Essas máquinas, elas não funcionam para sempre ou direto. Elas dão problemas e aí você tem que ter uma pessoa, um ser humano, para fazer a manutenção dessas máquinas. É uma outra profissão, né? E aí você vai, então, assim, a tecnologia, ela tira o emprego de um lado, mas ela proporciona de outro. Beleza? Existem dois tipos de trabalho, o que a gente vai chamar de trabalho material, que é aquele trabalho que produz objetos físicos. Um exemplo aí de uma confecção, né? Uma confecção de roupas, de tênis, de lingerie. E a pessoa está ali produzindo e ela vai ver o material que ela produziu, vai ver o produto que ela produziu, seja roupa, sei lá, lingerie, um tênis, né? Como exemplo aí da confecção. E existe o trabalho imaterial, que é aquele que produz os elementos intangíveis, ou seja, que não se pode tocar. É aquele trabalho basicamente utilizado aqui, ó, pelo intelecto. Você não produz um material palpável. Um exemplo é o professor, né? Que está lá dando aula, a gente produz lá, né, o conhecimento, ajuda vocês a aprenderem a matéria, ajuda a pensar, só que a gente não produz um objeto, né? Tipo, sabe lá o que a gente produz na cabeça de vocês, né? O conhecimento que chega, e cada um entende de uma forma, uns se apropriam mais do conhecimento, outros se apropriam menos, uns entendem mais, outros entendem menos, então não é uma coisa palpável, não é uma coisa tangível que se pode ter como, né, pode medir. Outros exemplos, né? O advogado, ele trabalha com leis, entra em ação para ganhar causas. E ele não trabalha com um objeto, né? Ele não é um vendedor, não vende um produto. Ele vende seu trabalho, né? Que é um trabalho muitas vezes intelecto. Então, como que a gente mede aí esse trabalho, né? É difícil medir qual que é o melhor, qual que é o pior, sei lá, qual que vai ser o resultado, né? Então, existem esses dois tipos de trabalho. O trabalho na sociedade atual, aí nós vamos entrar numa situação, ele está cada vez mais voltado para o trabalho imaterial. Então preste atenção, você que está, né, chegando agora no mercado de trabalho para abrir os olhos. A sociedade hoje, ela vislumbra mais o trabalho material, aquele trabalho que a pessoa, né, não vai produzir produtos manuais, sem ser aquele trabalhador de fábrica, sem ser aquele trabalhador, né, que vai produzir aquele produto. Muitas vezes esse trabalho imaterial ele vai ser mais remunerado
do que o trabalhador braçal. Até porque o trabalhador braçal ele é mais fácil de ser substituído, né? Se você tem uma pessoa que costura, ela é muito mais fácil ser trocada por uma outra costureira. Já uma pessoa que trabalha com o seu intelecto, com o seu trabalho, né, mental, é muito difícil, muitas vezes, você substituir uma pessoa por outra, já que nem todos vão ter a mesma capacidade, o mesmo estudo, o mesmo grau de qualificação. Beleza? Em resumo, o trabalho material está mais diretamente relacionado então, ao conhecimento, à inteligência, à capacidade cognitiva, à criatividade. Então, esse é o diferencial no mercado de trabalho. Né? O camarada que tem mais conhecimento, mais criatividade, que tem mais capacidade né, cognitiva de se relacionar com as pessoas, muito mais do que aquele próprio trabalho material que ele produz. Até porque aquele trabalho material que ela produz, muitas vezes pode vir uma máquina e começar a fazer aquele trabalho. Né? Se você monta, sei lá, cadeado, daqui a pouco vai vir uma máquina que vai montar o cadeado no seu lugar. Isso é um processo que eu vivi de perto, né? Quando eu trabalhava numa fábrica de fechadores e cadeados, eu vi isso acontecer, né? De pessoas que montavam lá os cadeados, hoje em dia são máquinas que trabalham. Então, assim, o trabalho material ele é mais difícil de ser substituído e muitas vezes mais valorizado no mercado, né? Porque é mais difícil você substituir. E isso é capitalismo, né, galera? Lembrando, o pano de fundo nosso sistema é capitalista, lei da oferta e procura. Então, qual que é a oferta? A oferta de trabalhadores braçais com pouca qualificação é maior do que a oferta de trabalhadores mais especializados, que desenvolvem bons trabalhos. Então, se a oferta de trabalhadores, né, que trabalham com criatividade, conhecimento, inteligência é menor, se você tem menos oferta, o preço sobe. Então, muitas vezes a remuneração vai ser maior. Beleza? A exigência para uma obra, então, cada vez mais especializada faz com que o trabalhador dedique cada vez mais tempo de sua vida para o aperfeiçoamento profissional. Então, é uma coisa que está diretamente ligado com o estudo. Ou seja, não é você chegando agora e terminando o ensino médio e achar que você está preparado para o mercado de trabalho, que você vai ser um bom profissional. Né? Então, isso a gente pode citar aqui várias áreas. Pode falar, mas eu não, né, vou lá para a faculdade. Por que fazer uma faculdade muitas vezes é importante? Porque ele já vai te diferenciar de uma grande quantidade de pessoas. No Brasil, coisa de 5% da população tem um curso superior. Então, ou seja, você fazendo parte dessa seleto parte aí de pessoas com curso superior, você já sai na frente de várias outras. Ah, Hermes, eu não quero fazer uma faculdade, eu quero trabalhar com curso técnico, quero ser um desenvolvedor de software, de programar computadores. Beleza, mas você vai ter que estudar. Né? Você não vai aprender isso sozinho, você vai ter que estudar, vai ter que ser o melhor de todos. Ah, Hermes, eu não quero ser programador, não quero ser nada disso, eu quero, sei lá, ser designer de sobrancelha lá, né? Tá muito alto. Beleza, mas mesmo na questão estética, né, do design de sobrancelha, de corte de cabelo, isso tudo está muito evoluído hoje. E quem para no tempo fica para trás. Né? Não pense você que o barbeiro, né, que cortava cabelo lá há uns 30 anos atrás, com aquele mesmo corte, ele vai conseguir se manter hoje. Né? Até esse mercado evoluiu, avançou. E as pessoas precisam estudar, se qualificar, precisam aprender novos cortes, aprender novas técnicas. No campo tecnológico, então, é doideira, né? Imagina um programador que mexia nos computadores lá no início dos anos de 1990, no início do ano 2000. O camarada que só mexia lá no Windows 98, né? Um exemplo. Se ele parou naquele tempo, ele não consegue mais mexer hoje. Ele já, várias peças foram, né, vários programas surgiram novos e se ele parou, ele não aprende mais. Isso até na minha profissão, né? Os professores, principalmente, me formei na faculdade lá em 1940. Aprendi geografia, sociologia lá na década de 1940, mas meu irmão, tudo avança. Né? Novos autores vão surgindo, novos livros vão surgindo, novas perspectivas vão surgindo. Inclusive, nós temos que fazer sempre curso para estar aí
em dia, né, sabendo. Geografia, então, é uma loucura, né, porque sempre sai dados novos. Então, assim, se eu estiver dando aula hoje, no ano de 2020, com dados de 1990, vão ser dados que não vão traduzir a realidade. Então, assim, toda, basicamente, profissão imaterial, ela está aí sujeita a aperfeiçoamento profissional, ou seja, temos que estar sempre estudando, sempre tendo que se qualificar melhor. Só que, ao mesmo tempo, essa é uma das origens das grandes desigualdades sociais da sociedade contemporânea, uma vez que apenas aqueles que dispõem de tempo e dinheiro para se dedicar a esse processo de formação profissional, que muitas vezes é caro, exigente, consegue subir na hierarquia social e econômica. Esse é um dos problemas, né? Já que o mercado exige cada vez mais qualificação, nem todas as pessoas têm condições de frequentarem boas faculdades, bons cursos, de passarem tempo estudando. Então, assim, é um dos motivos dessa desigualdade, e quem muitas vezes tem tempo, tem dinheiro, consegue se destacar melhor no mercado do que aquelas pessoas que não têm. Então, assim, é por isso que é muito importante, muitas vezes, nós entendermos a função aí da escola pública, que vai dar acesso para todo mundo, que, né, muitas vezes cursos que o governo oferece, que é muito importante para dar a possibilidade às pessoas também que não têm dinheiro, né, para frequentar escolas privadas ou cursos privados, tenham também acesso a essa qualificação. Beleza? Outra mudança, né, no mercado de trabalho que a gente vê hoje em dia é devido aí à globalização, já que com a tecnologia, né, vai modificar muitas relações de trabalho. Um exemplo é a possibilidade de estarmos interconectados a todo momento, o que vai encurtar as distâncias para certos tipos de trabalho. Aqui eu vou dar um exemplo que eu acho magnífico, mas a gente pode citar outros, por exemplo. Então, o telejornalismo, né? Temos aqui uma pessoa que está apresentando o programa no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, ao vivo, ele tem a contribuição de uma jornalista de São Paulo, um jornalista que está lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, e outro jornalista que está em Brasília. Então, nós temos 4 lugares diferentes aqui, ao vivo, interconectados, falando da mesma situação. Então, a tecnologia hoje ela possibilitou essa presença, né, de várias pessoas de vários lugares do mundo num espaço só. Isso a gente pode citar essas aulas online que nós estamos tendo, né? Muitas vezes, numa sala de aula, tem várias pessoas em vários lugares, o professor em outro, e estão ali como se fosse um espaço único, discutindo, conversando sobre determinados tipos de tema. Alguns jornais, né, espalhados pelo mundo, o New York Times, os mais famosos do mundo, né, o Le Monde, lá da França, tem muitas vezes jornalistas espalhados por vários cantos do mundo que passam essas informações para a composição do jornal. Então, assim, essas transnacionais que têm sede num país, mas tem filial em outra, muitas vezes elas ficam, né, se conectando e conversando a todo momento, graças aí à tecnologia e esse processo de globalização que veio modificar essas relações de trabalho também. O trabalho formal remunerado, que antes estava, então, recluso às paredes das fábricas e escritórios, hoje nos perseguem até em casa e demandam parte do nosso tempo livre. Outra modificação também, né, nas relações de trabalho, nos ambientes de trabalho, foi o que a gente vai chamar hoje em dia de home office, né, que são as pessoas que conseguem fazer os trabalhos a partir de casa. E esse momento é muito propício para a gente falar disso, né? Já que nós estamos vivendo aqui numa pandemia, e estamos vivendo exatamente isso, né? Muitos trabalhadores tiveram que trabalhar de casa. Aqueles, claro, com trabalho, muitas vezes, o trabalho imaterial, ou seja, aquele trabalho que não precisava produzir. O trabalhador da fábrica, muitas vezes, não teve como levar a fábrica para casa, né? A máquina para produzir em casa. Esse é um pouco mais difícil, o trabalho material. Mas o trabalho imaterial, muitas vezes o camarada consegue fazer de casa, que é o advogado conseguir entrar numa ação a partir da sua casa, o administrador, e inclusive, né, nós, professores. O que eu estou fazendo aqui agora é um home office, eu estou trabalhando da minha casa, gravando essa aula para vocês,
e essa aula vai chegar para vocês. Os professores, né, tiveram muitos deles que se adaptarem a essa nova modalidade, já que não é uma coisa rotineira, não é uma coisa comum, né? A maioria é acostumado com sala de aula, ter seu material na sala de aula, os alunos na sala de aula, e de uma hora para outra você tem que trabalhar dando aula de casa, olhando para as paredes de casa, tendo que ter instrumentos para preparar essa aula. Então, assim, foi uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, a globalização e essa, né, veio mostrar que é possível. E são novas relações de trabalho. Sabe-se lá daqui a 10 anos quais vão ser as consequências disso tudo. Como que isso pode mudar, né? Quanta coisa que vão ver que deu certo e que pode ficar aí, né? As reuniões online, os trabalhos online, muitas vezes utilizando menos papel, né? Que é muito legal, muito interessante. Aí até para a questão ambiental. Então muita coisa veio modificar a nossa forma de viver e vai ficar aí na questão pós-pandemia, né? Inclusive esses trabalhos feitos em casa, o home office. Só que, de certa forma, né, alguns autores vão defender que as formas intelectualizadas de trabalho, trabalho home office, mesmo o trabalho material, eles seguem, né, os princípios de trabalhos manuais, ou seja, o trabalho assalariado, seguindo as mesmas reproduções capitalistas, ou seja, apesar dele estar em casa, apesar dele ser um trabalho material, sempre vai ter aquela relação lá que o Marx diz para a gente, né, de ter o dono da empresa, o dono do trabalho, o dono da empresa, né, que vai lucrar, enquanto que o trabalhador ele vai ser explorado, né, no que Marx diz, mais-valia e tal. Nessa relação de assalariado, eu vendo o meu trabalho e recebo um salário, coisas de assalariado que nós já vimos nas aulas passadas, né? Enfim, galera, vimos na aula de hoje essas mudanças no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Isso é para você refletir. Você que está aí, né, terminando o ensino médio, está no ensino médio, daqui a algum tempo a sociedade ela vem cobrar das pessoas a questão do trabalho. É o que diz Emily Durkheim, né? O trabalho ele acaba sendo um fato social onde existe aí uma pressão externa da sociedade pelas pessoas trabalharem. Ela, né, existe uma pressão muito para você, principalmente nessa época de ensino médio, o que você vai ser, vai fazer Enem, vai fazer qual profissão, não sei o quê. Então, assim, nessa pressão toda para já pensar no trabalho, é importante você pensar nessas questões, né? Se de repente é um trabalho que vai ficar obsoleto daqui 10 anos, se é um trabalho que vai te fazer trazer uma remuneração, se é um trabalho mais intelectual. Então, assim, é um trabalho, são formas de pensar na nossa sociedade atual. Porém, eu quero encerrar essa aula com uma frase do Confúcio, que você já deve ter ouvido, mas que é muito interessante. Confúcio vai dizer para a gente, né? Escolhe um trabalho que gostes e não terás que trabalhar nem um dia da tua vida. Claro, né, que você vai ter que trabalhar, mas o que o Confúcio quer dizer é que se você de fato fizer algo que você goste com prazer, aquilo não vai ser maçante na sua vida. Aquilo é claro que vai te dar um prazer. Claro que você vai estar trabalhando por dinheiro. Claro que o nosso mundo capitalista exige que ganhemos dinheiro para sobreviver, que você tem sonhos para realizar e é apenas com trabalho que você vai realizar, né, vai ganhar esse dinheiro. Mas o Confúcio é muito feliz nessa frase. Eu acho muito legal, porque a gente vive uma pressão tão grande para emprego, né, para trabalho, para profissão, e muitas vezes é só olhar do lado financeiro, do lado monetário do trabalho. E não adianta muitas vezes você estar no trabalho ganhando muito dinheiro e sendo muito estressado, você ficar muito cansado, você não ser feliz, você adquirir problemas emocionais, de saúde, por um trabalho que você não realize com prazer. Então, além do mundo capitalista exigir com que você trabalhe, que você, né? Até mesmo essa questão de universidade. Ah, todo mundo tem que terminar o terceiro ano, fazer, né? Ir para a universidade. Eu acredito que não, né? Porque eu acredito que a universidade ela é perfil. Tem pessoas que têm um perfil de trabalhos intelectuais, vão para a universidade, vão ser muito felizes, mas não deve ser visto como uma regra geral. Nem todas as pessoas precisam, para ser felizes e ganhar dinheiro, fazer de uma universidade.
muitas pessoas com trabalhos técnicos, cursos técnicos, com trabalhos de empreendedorismo, né, que está muito em alta hoje em dia, vocês mesmos fazem curso de empreendedorismo, conseguem êxito na vida, ou seja, êxito financeiro, e muitas vezes você vai estar fazendo algo que você goste, né, algo que você curta, algo, sei lá, relacionado à estética, à moda, né, e é claro, mas como nós vimos, todo trabalho material, apesar de não ser numa universidade, exige um empenho, exige uma qualificação, exige um estudo, exige, né? Ninguém vai se destacar apenas pela sua boa vontade. Você tem que saber o que você está fazendo, tem que saber. Então, ficando com essa frase do Confúcio, né? Para você escolher um trabalho que você gosta, que você tem afinidade, que você desenvolve com prazer e você não sofrerás, né? Com essas pressões de ter que fazer um serviço que você não gosta pelo resto da sua vida. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido essa aula aí, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê numa próxima, beleza? Fique com Deus, se cuidem, estamos vivendo ainda, né, uma pandemia e até a próxima aula. Valeu!